Fala, gente do The Informeto. Hoje é um dia muito especial, né? O nosso site The Informeto está completando 9 anos, né? Tive a ideia aí há 9 anos atrás, lá em 2011, de fazer o blog, né? Comecei com o blog, depois fiz a página do Facebook, né? www.facebook.com/theinformeto, depois a página do Twitter e agora o canal, né? Então agradeço aí todo mundo que segue a página e agora está começando a seguir o canal também. Fico muito contente, né, de estar compartilhando aí um pouco do que eu sei sobre heavy metal, sobre hard rock, rock em geral e sobre cinema, né? E parabéns aí pra gente, aí, parabéns pro The Informeto, né? 9 anos, 9 aninhos aí nas redes, né? Nas ondas aí da internet, né? E hoje nós vamos falar do filme A Ghost Story, um filme de 2017 do David Lowery, diretor David Lowery, que dirigiu e escreveu o filme. Conta a história de um casal que é abalado por uma tragédia, né, onde o rapaz, né, o C, né, ele morre e deixando a Amy, né, que é a namorada dele, e ele volta em forma de fantasma, né, e fica ali o tempo todo ali observando ali a vida da sua amada, né. Então eu vou contar um pouquinho desse filme. Então bora saber um pouco mais aí de A Ghost Story de 2017, né? É muito importante não confundir Ghost Story com uma história de fantasma americana, né? An American Ghost Story, alguma coisa desse tipo. Esse filme que eu tô falando, que não é o que eu vou comentar hoje, é totalmente diferente, é um filme bem fraquinho. Então, em primeiro lugar, é importante a gente não confundir, né, esse filme de hoje com esse outro que eu acabei de dizer. Ghost Story é dirigido pelo diretor David Lowery, né? Esse diretor, ele, além de dirigir, ele também fez o roteiro do filme, né? Que conta a história de um casal apaixonado, né? Que é representado pela M e pelo C, né? O C é vivido pelo ator Casey Affleck e a M é vivida pela Rooney Mara, né? Esses atores, inclusive, já trabalharam já com esse diretor. E o diretor queria fazer alguma coisa assim um pouco diferente do que ele estava acostumado, sem as amarras de Hollywood. Ele já estava há um tempo querendo fazer esse projeto e ele chamou alguns amigos e quis fazer esse projeto do jeito dele. Um filme com um orçamento muito baixo, pelo que eu apurei, algo em torno de $100 mil. Ele fez o convite para os dois atores, falou: vamos para o Texas fazer um filme de história de fantasma. Os dois já tinham trabalhado com ele, toparam e eles resolveram fazer o filme. O filme conta a história desse casal apaixonado, né, que é abalado, né, com uma tragédia, né. O rapaz, né, vivido pelo Casey Affleck, que é o C, né, a letra C, né, ele só nomeou o personagem com essa primeira letra, né, talvez fazendo uma analogia ao Casey, né, e M, no caso, para Rooney Mara, que era a atriz. Ele sofre um acidente e morre, né, deixando a sua amada sozinha numa casa, num lugar extremamente afastado, né? E aí a partir daí o filme começa a se desenvolver. O filme, ele tem algumas curiosidades, né? Primeiro é a fotografia meio cinzenta, meio esfumaçada. A gente vê também uma coisa que é bem interessante, eu percebi logo de cara: o filme é gravado no formato 1.33, que lembra aquelas máquinas antigas, né, dos anos 80, que ela fica com uma bordazinha em cima, uma borda embaixo. Isso é bem interessante também. E o filme, ele não é um filme de terror. Definitivamente não é um filme de terror. É um drama que envolve uma série de questões. Você vai ver muitas vezes a câmera fazendo transições entre os personagens para um lado, a câmera passando por eles. A gente vê também um ritmo extremamente lento do filme, extremamente lento. A câmera, ela tem um afastamento dos personagens o tempo todo, né? E algumas coisas assim são estranhas, né? Você vê um luto, né, da personagem M, um luto meio estranho, tem horas que parece que é uma certa indiferença, né, de tudo aquilo, mas tudo isso você vai entendendo ao longo do filme. Então, assim, essa é a ideia, né? Eu quero primeiro fazer a primeira parte desse vídeo explicando, né, a ideia do filme, né? Você vai ver que o filme tem muitas relações com o tempo. E para quem não assistiu o filme ainda, pare por aqui,
você vá assistir o filme, depois você me diz o que você achou, e quem já assistiu o filme daqui por diante continua com a gente, que agora eu vou contar a minha visão do filme, o que eu achei do filme. Agora sim, eu vou falar de spoilers, então quem não quiser saber, quem quiser só ter esse gostinho do que eu disse, de tudo que esse filme propõe, assiste ele. É um filme totalmente diferente de tudo que você já viu. Eu não lembro de ter visto nenhum filme parecido com esse, na proposta dele, né? E o legal é que o diretor, ele trabalhou tudo com muito carinho. Você vê assim que ele tinha uma preocupação de que esse filme fosse do jeito que ele queria. Então é bem interessante para você que tem aí uma curiosidade sobre filmes assim um pouco alternativos. A Ghost Story é um filme muito interessante para que você possa conferir. Então a partir de agora, com spoilers, vamos lá, vamos explicar a minha visão do filme. Como eu disse, esse filme ele não é um filme de terror, né? Então, por ele não ser um filme de terror, ele já quebra a gente logo aí. A gente já começa a ver que não era bem aquilo que a gente estava esperando. A partir do momento em que o fantasma do marido dessa moça, ele começa a ficar ali na casa o tempo todo observando ela, você começa a ter a noção de que ele está preso à casa, né? Mas na verdade isso vai revelar mais pra frente que não é bem isso, não é bem preso à casa que ele está. Porque tem dois momentos do filme que você fala, nossa, pra onde que o filme vai agora? Ele fica por um período observando ela, tem uma cena muito longa em que ela fica comendo uma torta. É uma cena que assim, te deixa meio desesperado. Tem pessoas que já vão se entediar, outras vão ali sofrer junto com ela o luto que ela está sentindo, né, pela morte do amado. Então a gente fica ali naquela conexão. De repente o filme vai passando os tempos, você vendo ela saindo da casa, ela entrando, e isso vai se acelerando. E ele sempre ali vestido com um lenço branco, como se fosse um fantasma mesmo, desses fantasmas de desenho animado, observando ela o tempo todo e calado. A partir do momento que ela vai embora, você fala, nossa, e agora? O que vai acontecer? Né? Ela foi embora. Para onde que esse filme vai agora? Né? Vai mostrar ela velha? Ele vai reencontrar ela? O filme parte para outra guinada. Vem outras pessoas para casa, morar na casa, e ele continua lá. Ele assusta essas pessoas vão embora, depois vem outras, e a gente vai vendo que a cada novo ciclo, cada pessoa que vai morando na casa, o filme vai adiantando. Então ele tem muitas tomadas lentas, mas no momento dessas transições, são transições bem rápidas, né? Você vê o tempo passando muito rápido, até um momento em que você fala, nossa, ele já está numa cidade super moderna já, né? E o local onde ele mora, quando é destruída essa casa, você fala, pronto, acabou, né? Só que aí você tem uma diferença. Tem um momento do filme em que ele encontra uma outra fantasma na mesma condição dele na casa ao lado. Quando as duas casas são demolidas, essa fantasma, ela acaba o propósito dela ali. Então, no meu entendimento, ela estava pegada à casa, essa outra fantasma que ele via na outra casa vizinha. E ele, por que ele não desaparece? Porque a missão dele era pegar um bilhetinho que a namorada dele colocou dentro de uma fresta dentro da casa. Ela, até no começo do filme, ela explica que ela tinha vontade de deixar sempre um pedacinho dela no lugar que ela morava. E por ele ser muito apegado à casa, né, ele fica ali e ao mesmo tempo querendo pegar aquele bilhetinho o tempo todo. Quando a casa, os tratores chegam e fazem a demolição da casa, ele fala, nossa, e agora? Como que eu vou pegar esse bilhetinho? Só que o tempo vai avançando, então ele vai para o futuro, depois ele volta para o passado, ele vê aquela região onde a casa existia, assim, só mato, um pessoal bem humilde ainda, pensando em construir uma vila ali, até o ponto em que ele chega de novo ao ponto em que ele estava, e ele vê ele em forma de fantasma, observando ali a companheira dele, né? E ali é o momento para ele pegar o bilhetinho. Então, o filme ele mexe muito com a questão do tempo, né? Um filme assim que faz a gente refletir, que faz a gente pensar, será que, né, como que será que eu vou estar daqui a alguns anos, né? Será que o que eu estou fazendo vai valer a pena lá na frente? Eu vou deixar um legado, né? Ou então, quantas pessoas já viveram nessa casa que eu vivi
E se daqui a alguns anos eu não estiver mais aqui, eu vou estar em outro lugar? Então assim, o filme mexe com essas questões de tempo, dizendo o que é realmente importante, se são os momentos que a gente tem com as pessoas que a gente ama, se é o legado que a gente vai deixar. Então ele é um filme que mexe muito com todas essas questões. É um filme assim muito triste, né? É um filme que tem uma pegada assim bem melancólica, tanto pela imagem, tanto pela música. Aliás, a música tem um papel importantíssimo no filme, né? Assim, um elemento muito importante no filme e que faz a gente realmente refletir. Então, esse foi o meu entendimento do filme. Um filme que é para fazer você pensar, ele faz você achar que o filme ele vai levar você para um lado, depois ele joga você para outro lado, você pensa que o filme vai acabar, o filme não acabou, ele te mostra para uma outra visão. Então o filme brinca com você o tempo todo. Eu gosto de filme assim, gosto de filme desafiador, gosto de filme que me faz pensar. E para a Ghost Story, a minha nota é 8.0, tá? Então, valeu mais uma vez aí vocês que assistiram até aqui. Aquele abraço, e se você não tá legal, vem pro The Informetal. Falou, galera. Coisa que eu não podia deixar de falar é que o ator Will Oldham, ele faz um monólogo, né, durante o filme, que explica muito assim dessa questão do tempo que eu comentei. Então é uma coisa que eu já estava até terminando de editar o vídeo, mas eu achei interessante comentar, né, o Procrastinator, né, que eles falam, foi classificado assim, né, no filme, né. Ele conta algumas coisas ali na hora que o pessoal está numa festa, e isso explica muito talvez do que o diretor queria passar de mensagem no filme. A outra curiosidade é que por trás, né, daquele pano ali vestido de fantasma, quem está é o próprio ator, o Casey Affleck, né? Então ele teve uma atuação brilhante mesmo, fazendo movimento ali quieto o tempo todo, fazendo ali o fantasma, que eu achei bem interessante também. E a terceira curiosidade é que a fantasminha mulher que se comunica com ele lá pela janela, né, com um pano, ao invés de branco, um pano meio estampado, né, para indicar ali que era um fantasma mulher, é a Kesha, a cantora Kesha, ela que faz esse papel dessa fantasma, né? Então são três curiosidades aí que eu não podia deixar de comentar. Eu já estava até terminando de editar o vídeo, mas eu achei interessante comentar isso com vocês. Então, agora sim, se você não tá legal, vem pro The Informetal. Valeu! Prognosticator.